E a gente continua no programa de Utilidade Pública de hoje falando sobre a ortorexia. Você sabe o que é isso? Olha, você faz uma dieta, tá? Você tá ali, alimentação saudável, mas de repente vem a tentação, claro, essa tentação só vem por algum item que está fora daquele cardápio saudável. E aí você come, sei lá, um brigadeiro, uma fatia de torta. E depois que você come isso aí, tudo bem? Você vai dar continuidade à sua alimentação, você vai começar a se martirizar porque você comeu aquilo ali. Pois esse excesso, essa obsessão pode estar ligado e pode indicar aí uma ortorexia. Quem está esclarecendo esse assunto aqui pra gente é a Flávia Rocha, que é nutricionista. E, na verdade, esse exemplo, quando a gente fala de ortorexia, ele vai mais além, né? Porque assim, a pessoa, eu trouxe aqui o exemplo de um brigadeiro, de uma fatia de torta, mas a ortorexia, ele já pode nem considerar isso, né? Por conta da obsessão, porque só come alimentação saudável. Ele não considera brigadeiro, torta, nem produtos industrializados, por exemplo. O ortoréxico, ele vive alimentação saudável de dia à noite, o tempo inteiro. Ele só pensa nisso. O que é que ele vai comer no outro dia? O que é que ele vai fazer? Geralmente são pessoas que fazem sua própria refeição e não colocam nenhum outro tipo de ingrediente que possa vir a prejudicar aquele preparo. Por exemplo, ele vai comer, ele saiu com a família e aí vai jantar. E aí não vai para um restaurante ou vai para a casa de alguém e aí vem um prato. Pode ser um peixe com legumes cozidos. Pode mas ser. Ele começa, não é o suficiente para ele. Pode ser. Se for um peixe que não tenha vindo do mar, do rio, ele não consome. Então, ele passa a desconfiar ele desconfia da forma do preparo. Do que aquilo e acaba foi se preparado. isolando cada vez mais. Porque geralmente são pessoas até que levam ou seu próprio alimento, ou comem em casa, ou então até fica em jejum no momento, ele recusa. Ele vive esse mundo de uma alimentação saudável, onde não existem deslizes, sendo que nós somos seres humanos, que pode ocorrer sim deslizes, né? Que isso está dentro também de uma alimentação saudável, os deslizes, porque o que a gente promove é o equilíbrio, a gente tem que ter uma rotina saudável, mas não é um pequeno deslize que vai fazer com que a gente acabe com os nossos objetivos. E aí a pessoa vai, gente, olha, a pessoa ortoréxica, ela vai fazendo assim, ela não come alimento com gordura. E depois ela também não come alimento com açúcar. E aí ela também retira o sal, ela retira o sódio e ela vai retirando tudo de uma forma excessiva. O que acontece? Gente, tem gordura que é considerada saudável. Tem o açúcar, que é considerado saudável. Assim, a depender da quantidade. Ou então outros tipos de açúcares mais saudáveis. Tem um tipo que é saudável. E quando essa pessoa retira tudo, acaba se excluindo cada vez mais. Se não for uma pessoa bem orientada, quanto um bom planejamento, ela vai ficando cada vez mais subnutrida. Cada vez mais desenvolvendo uma fome oculta, uma desnutrição celular dentro de si, devido a deficiências minerais, deficiências vitaminas. Pode até ocorrer a questão que a gente estava falando sobre a desnutrição em si. É importante a gente frisar que são pessoas até que olham o próximo, aquele próximo que come sua batata frita, seu hambúrguer, eles acabam julgando muito essas pessoas. Os dois lados, tanto para o ortoréxico precisa de um tratamento nutricional, como um tratamento psicológico, como também aquela pessoa que não está nem aí para uma alimentação saudável. Os extremos não são indicados. A gente tem que identificar. Nem sempre essas pessoas chegam a um profissional para identificar. Então, importante as pessoas que convivem com essas pessoas com sinais, sintomas ortoréxicos, passar a conversar e a alertar que o caminho de uma alimentação saudável não é bem por aí. Que dessa forma ele pode se tornar doente, pode ser que ele se torne até frustrado porque não conseguiu aquele corpo daquela moça da capa da revista e pode desencadear outro tipo de distúrbios, seja nutricional, sejam psicológicos, e se torne sério. Eu acho que uma coisa que acontece muito é que
Quando a pessoa começa com essa obsessão, geralmente ou é porque acabou identificando alguém que tinha um corpo fantástico, que é o corpo do desejo daquela pessoa, ela resolve chegar aquilo ali desconsiderando o seu próprio metabolismo e o metabolismo da pessoa. Pode ser que a pessoa geneticamente já tenha esse seu favor, né? Pois é. E aí a pessoa começa a querer, é aquilo que eu quero, e sai desconsiderando tudo. E quem não tiver naquele padrão que ela passou a adotar, está fora da lista, mas está fora da lista para ela, e ela pode começar a denegrir a imagem daquela pessoa, porque exatamente, porque a pessoa não faz o que ela faz. É isso que acontece em uma vida de um ortoréxico. Realmente ele julga. Afeta o humor, afeta a sua interação pessoal, a interação com outras pessoas, suas amizades, a forma de conviver com a sua família também. Gente, é uma coisa séria. Acaba desestruturando vários pontos na sua vida. Que ela acha que está fazendo um bem para ela, mas ela está desencadeando um processo que pode se tornar uma doença de fato. Pois é, nem combina, né? A pessoa está procurando uma vida saudável, uma coisa que tem que ter assim, uma leveza, esporte, uma boa alimentação, e aí de repente a pessoa se vê presa ali naquela obsessão. Gente, olha, a Flávia falando aqui, a sensação que a gente tem é que isso parece muito com o processo de depressão. Principalmente no processo de pessoas que têm distúrbios de ansiedade. É muito comum ter a ortorexia em uma pessoa bastante ansiosa, que tende a ser perfeccionista, que tende a não ver erro em nada. E até a questão do culto ao corpo, essa pessoa precisa identificar a sua forma física e aprender a aceitar a sua própria forma física, porque o biotipo dela pode não ser o biotipo daquela capa da revista, ou então daquela moça do Instagram ou do Facebook. Ela passa a ter dificuldade mesmo de se ver no espelho. E ela passa a ter dificuldade em se ver ao espelho e a cada dia ela começa a viver aquilo como se fosse o trabalho dela. Eu tenho que ficar perfeita. É dessa forma que se vê o ortoréxico e ela acha que cada vez mais que ela vai se privando, cada vez mais que ela vai atuando daquela forma, ela acha que vai se aproximar do corpo perfeito. Mas pode ser que esse corpo perfeito não chegue. Ela pode... O corpo perfeito, que eu sempre falo lá no consultório, é aquele corpo que você se sente bem, que seus exames estão ok, sua glicemia, seu lipidograma, e que você está se aceitando dentro daquela roupa. E que tem certeza que o que você vê por fora é reflexo do que está acontecendo por dentro, ou seja, todo o metabolismo funcionando de forma equilibrada, sinérgica. Já nessas pessoas, elas buscam só o externo e não estão nem aí para o interno. Quando isso já é um reflexo que internamente as coisas o distúrbio, não vão bem. A deficiência nutricional e até a questão psicológica. As coisas internas não vão bem. Flávia, daqui a pouco a gente vai continuar o nosso bate-papo agora. Daqui a pouco, já no último bloco do programa Utilidade Pública, a gente volta já, 2 minutos.